Evangelho de João, capítulo 10. Este é um texto que nos demanda muito tempo. Tomara o Senhor, oxalá que eu tivesse esse tempo todo com os irmãos nessa noite, mas nesses próximos 30 minutos é o que temos, não é? Procurarei, com a graça de Deus, pontuar as expressões centrais, pelo menos, e aplicá-las à nossa vida, como ovelhas do bom pastor, o Senhor Jesus. Diga amém. Diga, estou orando por isso, pastor. Por favor. Amém. Amém. João 10, vamos lá. Versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Eugene Peterson contou uma história de um senhor de meia-idade em Baltimore que passava pela vida das pessoas com impressionante pose, perícia em assumir papéis, em fingir ser o que ele não era. E o enredo começa com esse sujeito chamado Morgan, observando um programa de marionetes no gramado da frente de uma igreja numa tarde de domingo. Alguns minutos depois que o programa havia começado, um jovem sai de trás do palco das marionetes e pergunta: há algum médico aqui presente? Após 30 ou 40 segundos de silêncio da plateia, o tal do Morgan se ergue lenta e deliberadamente e se aproxima do jovem e pergunta: qual é o problema? A esposa grávida do artista está em trabalho de parto. O parto parece iminente. Então Morgan se oferece para o jovem casal, leva-o para o seu carro
coloca a senhora no banco de trás da sua perua e ruma para o hospital John Hopkins. Na metade do caminho, o marido grita: o menino está saindo, o bebê está saindo. Morgan, calmo, confiante, estaciona no meio-fio e pede para aquele quase pai correr na banca de revista e comprar um jornal, que seria usado como toalha e lençol. E ali mesmo o tal do Morgan faz o parto. Depois, corre para o pronto-socorro com o casal, coloca o bebê nos cuidados da mãe e simplesmente o tal do Morgan desaparece. O casal, então, depois de tudo direitinho ali no hospital, cuidar do bebê, começa a perguntar, a procurar no hospital quem era o doutor Morgan. Quem era o doutor Morgan, porque o casal queria agradecer. Ninguém tinha ouvido falar do tal doutor Morgan. E os jovens frustrados, intrigados, porque não conseguiram encontrar o doutor que os ajudara, alegando-se doutor, expressar gratidão, e simplesmente tocaram as suas vidas. Alguns meses depois, empurrando o bebê num carrinho, o casal encontra o tal do Morgan caminhando na rua e correm para cumprimentá-lo, mostrando o bebê saudável. Então eles contam que procuraram no hospital a referência dele para poder agradecer e não encontraram. Então, que o hospital, estavam chateados com o hospital porque não conseguia identificar o doutor Morgan, enfim. E ele, num ato inusitado de, entre aspas, sinceridade, revela que não era médico. Ele nunca foi médico. E ele diz que o fato de não ser médico não significava que ele não pôde ajudar. Ele era dono de uma loja de ferragens. Mas, de vez em quando precisava, ele se passava por médico, advogado, coisa do gênero. Ele alegava de que as circunstâncias é que revelavam o que ele deveria ser. Uau! Era tudo uma questão de imagem, foi o argumento dele. Mas confessou que só havia uma coisa que ele não podia enganar. Ele não podia fingir ser encanador ou açougueiro, porque as pessoas iriam logo perceber, dada a sua inabilidade. Nós estamos diante de um texto cujo contexto confronta muitos que fingiam ser e não eram pastores de verdade. O capítulo 10, muito provavelmente, de João, é uma resposta ao capítulo 9. Uma resposta de Jesus às ações da liderança religiosa diante da cura do cego de nascença. Quando deveriam acolher aquele homem, quando deveriam levá-lo ao reconhecimento de Jesus, eles expulsaram o homem da sinagoga, expulsaram e ameaçaram a família do homem para que ele negasse que Jesus era o seu benfeitor. E Jesus, então, se revela aqui no capítulo 10 como aquele que nunca fingiu, como aquele que era legítimo, verdadeiro, e ele mesmo se autoapresenta como o bom pastor. E o tratamento que é dado pelo Senhor Jesus em relação ao objeto do seu cuidado revela exatamente a privilegiada dependência que os seus têm dele, na figura da ovelha, que depende do seu pastor. Que figura mais própria para revelar o senso de dependência inteiro nosso em relação a Deus.
Deus no Antigo Testamento é apresentado como pastor. Por exemplo, Salmo 23, Yahvé é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 79, verso 3, quanto a nós, ovelhas do teu pasto, o salmista está se dirigindo a Deus, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos teus louvores. Salmo 80, verso 1, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Salmo 95, verso 7, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas do seu pastoreio, ovelhas de sua mão. O texto de Ezequiel 34, que lemos na ordem de culto, também nos possibilita compreender essa figura usada por Jesus. No texto mencionado, o Deus de Israel fala como o principal pastor de Israel, verdadeiro pastor que nomeia pastores subordinados a ele e exige que esses pastores nomeados e subordinados a ele sejam fiéis no seu cuidado. E mesmo alguém que não tenha domínio da estrutura do texto ou esteja familiarizado com essas figuras utilizadas aqui em João 10, em qualquer leitura rápida, salta à vista rapidamente os contrastes, não é? O pastor e o mercenário, contraste claro. O que dá a sua vida, o que tira a vida, o que mata, rouba. O que é pastor e o que não é pastor. O que entra pela porta e o que não entra pela porta. Ovelhas que pertencem ao pastor e ovelhas que não pertencem ao pastor. O que dá a vida pelas ovelhas e o que devora a vida das ovelhas. E esses contrastes encontrados aqui, mesmo para você que leva assim, num relance o texto, é inevitável não percebê-los. E eles fazem todo sentido, especialmente porque esses contrastes destacam as naturezas diferentes dessas figuras. Ainda mais porque o capítulo 10, como disse anteriormente, é uma resposta de Jesus aos líderes religiosos da época, líderes corruptos e exploradores do rebanho, e são vistos aqui no capítulo 9. O capítulo 10, portanto, é uma continuação do discurso do capítulo 9. Quando o Senhor sai da presença dos fariseus, é reconhecido depois, num reconhecimento crescente do ex-cego, ele se dirige aos seus discípulos para aplicar aquela experiência que deveria ter arrebatado o coração da liderança e a trazido para o trilho. Seu propósito foi, primeiramente, censurar os fariseus, em razão da maneira como eles trataram o homem a quem Jesus dera a visão. Depois, sem dúvida, o propósito de Jesus foi animar aquele e aqueles que foram alvos da cura, do seu alcance, para que confiasse nele. A eles, ou a estes, alcançados pela graça na abertura dos olhos espirituais, lhes foi revelada a obra de Jesus, que procura, que ama, protege o seu rebanho. Então, o pastor é apresentado aqui em seu relacionamento com as ovelhas, em contraste com as atitudes do ladrão. Ricas figuras usadas por Jesus para ensinar quem é o verdadeiro pastor, quem é que deve ser amado, quem é que deve ser ouvido, quais são as marcas do bom pastor. O tema do nosso culto é o tema da mensagem dessa noite. Quais marcas nós podemos observar aqui? Os primeiros versos do capítulo 10, versos 1 a 3, a primeira marca que eu observo notadamente aqui é que o bom pastor tem realmente autoridade sobre o seu rebanho. Você pode repetir isso comigo? O bom pastor tem autoridade sobre o seu rebanho. Stop. Um momento. Com essa força, esse fulgor, essa pujança de vocês, a gente não sai nem do banco nessa noite. Levante como estou. Diga comigo, em alto e bom som, o bom pastor, oh Jesus, tem autoridade sobre o seu rebanho. Amém.
Pode sentar-se. No segundo tópico vai levantar de novo, e no terceiro também, até o 10º. Oh, Jesus amado. Não tem 10 tópicos não, essa noite não, viu? O bom pastor tem autoridade sobre o seu rebanho. O capítulo 10 é introduzido com a expressão conhecida. Como se inicia o capítulo 10? Em verdade vos digo. Retratando uma continuidade de um diálogo que já havia começado, mais precisamente o diálogo do capítulo 9. Literalmente poderíamos ter assim, amém e amém. Uma expressão para dizer que o que será dito é absolutamente confiável, verdadeiro, e é dito antes do que será. É expresso antes do que será dito. É a mesma expressão usada lá no capítulo 1, versículo 51. É uma expressão preparatória para repetir, reafirmando um ensinamento que já fora revelado. Uma espécie de chamada para uma ilustração acerca do que foi dito anteriormente. Por isso o capítulo 10 é tratado como uma parábola, porque ilustra uma verdade, uma lição preciosa, ou várias lições, não é? E aqui o texto diz, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqui fala de autoridade. Autoridade. O aprisco possuía uma porta de entrada. Era assim, pelo menos a estrutura basilar de um aprisco nos tempos bíblicos. Havia as cercas de pedra com espinhos colocados nessa cerca para dificultar a entrada por outro lugar, especialmente nas tentativas dos lobos à noite. E havia uma porta que na verdade era uma pessoa, havia uma abertura, não porta física, havia uma abertura, como essa. E na abertura ficava o porteiro plantado lá. Só entrava no aprisco quem passasse pela porta, só entrava legitimamente. Qualquer tentativa de entrada por outro lugar era claramente suspeita e com má intenção. E lá na porta ficava esse tal do porteiro, autorizando quem deveria entrar e quem não deveria, não poderia entrar. Aquele, porém, que entra pela porta, através da porta, que é caráter de legalidade, para descrever que o pastor é que entra pela porta, porque o porteiro está autorizado a deixar somente o pastor entrar, o dono do rebanho, e o pastor tem passagem livre pela porta. Quando o pastor chega, o porteiro diz, Senhor, entre, o rebanho é teu. Durante a noite, esse porteiro então ficava com as ovelhas, sua função era deixar entrar pessoas autorizadas, manter os intrusos de fora, ele tinha suas ferramentas para isso. Ele conhecia o pastor, e pela manhã, quando ouvia a voz do pastor, ele abria, ele saía, se colocava livre no caminho. Nós identificamos um porteiro no Novo Testamento, nos tempos de Jesus. Um porteiro identificado claramente no Evangelho de João, se chama João Batista, que exerceu o ofício profético como o porteiro à entrada do aprisco, e quando chegou o pastor, ele lhe deu passagem. Olha que descrição preciosa, inspirada do apóstolo João, no capítulo 1, acerca desse porteiro, chamado João Batista. Versículos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este, isto é, João, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Ele não era o pastor, contemporaneizando aqui. Mas veio para que testificasse da luz. Veio para que falasse do pastor.
a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. No versículo 26 e 28, nós encontramos, do Evangelho de João, capítulo 1. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Versículo 30, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. A autoridade do rebanho pertence ao dono do rebanho, que é o seu pastor. João Batista e os outros porteiros vieram para cuidar do rebanho e prepará-lo para a chegada do pastor, porque reconheciam que o rebanho não lhes pertencia. Assim como João Batista identificou a conclusão da sua tarefa com a chegada de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sigam-no, olhem para ele. Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado em Israel. Eu mesmo o vi, e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. O porteiro João Batista sabia quem era o dono do rebanho. Quando interpelado pela liderança religiosa de Jerusalém, quem é você? Lhe perguntaram, ele confessou e não negou, diz o texto, eu não sou o Cristo. Então quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. E o texto destaca que essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ou seja, a consciência de quem tinha autoridade sobre o rebanho de Deus permeava o ministério de João. Enquanto ele realizava a sua missão, pregando e batizando, era revestido pela clareza sobre o seu papel e sobre a autoridade de Jesus. Isso é muito importante para nós hoje também, e tem sido um ponto de desequilíbrio triste nos nossos dias, e que pode sobressaltar sobre cada um de nós aqui. Se não estiver claro para nós quem é que tem autoridade sobre a igreja, nós nos perderemos, como tem muita gente se perdendo por aí. Essa confissão prática deve marcar o exercício do nosso trabalho. Nenhum pastor subordinado é dono do rebanho de Deus. Seja ele quem for, que formação tenha, nenhum subordinado é dono do pastor, do rebanho de Deus. Se entendermos bem isto, não haverá lugar para vaidades, luta por espaço, proeminência, ambição por estar sob os holofotes. Nenhuma ovelha é dona do rebanho tampouco. O rebanho pertence a quem tem autoridade sobre ele, e é Jesus, ninguém mais. Se isso não estiver claro para nós, nós vamos ser enganados pelos lobos. Primeira lição que aprendemos sobre as marcas do bom pastor. O bom pastor tem autoridade sobre o rebanho de Deus. Segunda marca, fique em pé. O bom pastor conduz seu rebanho para vastas pastagens. Mas fale assim como alguém que está desfrutando de um mocotó. Não, mocotó não. Alguém que está saboreando essa verdade teológica. O bom pastor conduz seu rebanho para vastas pastagens. Amém. Pode sentar-se.
Eu me delicio com essas verdades todas, com a Escritura. Eu vou lendo a Escritura, eu vou como se estivesse comendo mel, vai descendo pela boca, pelas barbas de Arão, não é? Eu vou me cantando. Gostaria que fosse assim com você também. É delicioso isto. Mas vamos lá para o texto. Versículo 2 ainda diz, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, já abordamos. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Esse chamar aqui, esse verbo chamar, está no grego na voz ativa, indicando a ação do pastor. As ovelhas só o seguem porque ele chama. E ele chama, marcando que ele é que toma a iniciativa, e ele chama pelo nome, diz o texto. Está evidente aqui a maneira pela qual o pastor trata as suas ovelhas, isto é, particularmente, pessoalmente. E ele as conduz para fora. Nos versos 7 a 10, Jesus se identifica como a porta das ovelhas. Olha que interessante. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele falou que tinha porteiro, que o reconhecia, e quando ele chegava, o porteiro o deixava entrar, porque ele era o dono do rebanho. Agora, ele é a porta. O acesso para sair e conduzir as ovelhas para pastagens mais amplas do que elas imaginavam, para lugares mais espetaculares, esplendorosos do que aquele lugar onde elas estavam. Jesus é identificado como o meio de acesso à vida, esse entrar e sair, esse conduzir do pastor essas ovelhas para outros pastos, para pastos vastos, indica suprimento. O pastor as leva para comer fartamente e as traz para guardá-las, para passar a noite. É por meio de Jesus que se tem fartura com Deus, comunhão com Deus. É por meio de Jesus que se tem comunicação com Deus. Eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Versículo 9. Entrará e sairá e achará pastagem. Achará bonança, alimento para a alma, abundância, gozo, verdadeira liberdade, satisfação, salvação. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Todo esse movimento das ovelhas de seguir o pastor, ouvir a sua voz, é dependente da ação do pastor em chamar suas ovelhas, ou seja, elas o ouvem porque ele as chama. Se ele não as chamasse, elas não o ouviriam, não o reconheceriam, mas elas o reconhecem porque ele as chama pelo nome. Conta-se nos costumes da época que muitos outros rebanhos, vários rebanhos poderiam ser abrigados no mesmo aprisco, por uma questão econômica. E porque vários rebanhos se encontravam no aprisco, muitos pastores tinham a autoridade sobre o seu específico rebanho, chegava na porta do aprisco e chamava as ovelhas. E só as suas ovelhas saíam para acompanhá-lo durante o dia, porque só as suas ovelhas reconheciam a sua voz. Então, cada pastor chamava o seu rebanho e só o seu rebanho saía. É um negócio impressionante isso aí, viu? É um negócio impressionante. O pastor é o próprio Jesus, vem até o aprisco judaico, chama os seus discípulos para fora do aprisco judaico, pensando aqui na figura usada por Jesus, ele chamando os seus discípulos para vastas pastagens, para o reino maior, do aprisco judaico
para o aprisco do reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E alguns já haviam atendido anteriormente esse chamado, outros estavam demorando para sair desse aprisco do judaísmo. Jesus então demonstrou que o seu grande rebanho, dado pelo seu Pai desde a eternidade, e que no primeiro momento tinha Israel como seu agente de proclamação para o ajuntamento das ovelhas de todos os lugares, agora se cumpria em seu Filho Jesus Cristo, que atrairia para si as ovelhas que seu Pai lhe tinha dado. Aleluia! Era o ajuntamento do grande rebanho do bom pastor. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, isto é, que não são judeus. Preciso trazê-las para mim também. Eu estou no meio destas. Você está? Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. O texto diz que o pastor vai à frente delas, e elas o seguem. Havia um vínculo pessoal entre o pastor e as suas ovelhas. Um amigo contou-me certa vez de uma experiência sua viajando para um povoado na região sul do nosso país, e ele ficou muito surpreendido. Numa estrada, passou por um rebanho de ovelhas que simplesmente ficou parado no meio da estrada, impedindo-o de passar com o seu veículo. Ele e os que estavam com ele começaram a buzinar para ver se as ovelhas saíam da estrada, gritavam, etc., e as ovelhas, nada acontecia. Aí então chegou o pastor do rebanho, estava por algum lugar ali, talvez procurando por alguma ovelha que havia se perdido, ele foi lá buscar. As outras ficaram na estrada paradas. E o pastor levava no pescoço um apito. E ele dizia: não, pode deixar, eu vou tirá-las do caminho. E levou o apito à boca. E ele disse: eu vou tirá-las com um assobio. E eles ficaram meio incrédulos, né? Mas a gente já buzinou, já gritou, já fez movimentos aqui, elas não obedeceram. Que nada que vai ouvir, um assobio, eles vão sair. E então foram conversar com o pastor, ele disse: não, é assim, eu assobio e elas atendem, mas elas só atendem o meu assobio. Aí eles pediram a permissão do pastor para eles assobiarem. E eles assobiavam, e as ovelhas, nada, não saíam do lugar. Quem sabe a pressão, quem sabe a força do assobio, e fizeram inúmeras modulações. Nada. Uns 5 minutos ali, tentando tirar as ovelhas do lugar. Tão cansados, disseram: realmente nós não conseguimos, e entregou o apito ao pastor. E o pastor levou o apito à boca e fez... Uma a uma, começou a sair da estrada. Uma a uma. Impressionante. Como isso não faz parte da nossa cultura paulistana? Ninguém vai encontrar ovelha pela Avenida Paulista? Vai encontrar lobo, né? Você vai achar um bocado por aí. Então, esses elementos passam longe do nosso campo visual. Mas você consegue, eu contando essa história, visualizar esse negócio? Com um simples assobio, as ovelhas obedecem. Essa figura que Jesus está usando, e os ouvintes da época de Jesus entendiam claramente essa mensagem. As ovelhas ouvem só a voz do pastor. Esse pastor se chama Jesus, que leva o seu rebanho para pastagens mais amplas. Ir a Jesus se equaliza com crer nele, apropriar-se dele pela fé. João 6, 35 e 37 diz assim, a 37 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome,
E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Estas expressões estão conectadas com comer e beber dele, ou seja, apropriar-se dele pela fé. E a fé é obra do plano da ação eletiva do Pai de entregar ovelhas ao Filho. A mesma ideia é repetida no capítulo 6, versículo 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Capítulo 10 de João, versículos 24 a 27, e nesse texto, somente aqueles que são chamados ovelhas do Senhor é que creem nele. Observe, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Escute aqui, viu? Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: eu já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Por quê? Não sois das minhas ovelhas. Vocês não me pertencem. Quem me pertence? Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A razão da descrença dessa liderança é porque essa liderança não pertencia a Jesus. Então, de imediato, o que observamos é que há ovelhas que são do Pai e são dadas pelo Pai ao Filho, e há ovelhas que não pertencem ao Pai. Consequentemente, não tem nada a ver com o Filho. Jesus é o doador e aquele que leva a fé até o final. Não depende de nós. A fé é dom de Deus. A fé é dom do autor da vida. A fé genuína é evidência da eleição. As ovelhas seguem o seu pastor porque ele as chamou, porque elas são dele. Isso significa, elas confiam nele, elas o obedecem porque reconhecem a sua voz. Versículo 4 do capítulo 10, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Versículo 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Capítulo 13, versículo 18 de João, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Capítulo 17, versículo 9, na oração sacerdotal do Senhor Jesus. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam comigo também os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Capítulo 17, versículo 24. O bom pastor tem autoridade sobre o seu rebanho. O bom pastor conduz o seu rebanho para pastos amplos, vastas pastagens, para um reino maior. João Batista havia entendido isto. Ao identificar Jesus como o Cordeiro de Deus, viu que alguns dos seus discípulos ficaram enciumados e não quiseram seguir a Jesus. Eles não haviam entendido qual era o papel do seu mestre, João Batista. O papel de João Batista era apontar para Jesus, e ele estava clarificado disso, e ensinava o tempo todo, mas alguns dos seus discípulos não entenderam assim. Meus irmãos, aquele que tem autoridade sobre o seu rebanho é aquele que alimenta fartamente o seu rebanho,
que o conduz para pastos maiores do que o que nós imaginamos, a nossa própria vida. Ele nos supre, Ele que nos alimenta. Nós temos comunhão com Deus por meio dEle e para Ele. Mas em terceiro lugar, fique em pé. Em terceiro lugar, vamos relembrar aqui? O bom pastor tem autoridade sobre o seu rebanho. O bom pastor conduz o seu rebanho para vastas pastagens. E o bom pastor dá a sua vida para proteger o seu rebanho. Assente-se. Verso 18, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A raiz da palavra pastor indica o que protege. Fundamentalmente, essa é a ideia da palavra pastor, o que protege. Podemos imaginar aqui o cenário do anoitecer no campo. Quando o rebanho volta do alimento diurno e volta agora para ir descansar no aprisco. Nesse caminho, anoitecendo, o rebanho corre muitos riscos, especialmente dos lobos. Ficam às espreitas, tentando capturar alguma das ovelhas. O pastor leva um cajado na mão. Calvino dizia que o cajado do pastor tem duas funções. Uma, proteger o rebanho, e o outro, sentar na cabeça do lobo, né? Contemporaneizando as palavras de Calvino, que ele nunca falaria assim, né? Eu, pelo menos, nunca escreveria dessa maneira, mas a ideia é afugentar o lobo, né? Jesus se apresenta como o bom pastor, declarando o seu caráter. Veja como ele está qualificando aqui. O bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ao dizer, eu sou o bom pastor, ele estava enviando uma mensagem para o mau pastor, obviamente. Ele estava enviando uma mensagem para aqueles que eram indignos do nome pastor, visto como o motivo deles era o lucro egoístico. Quando viam ameaça, medrosos e covardes, fugiam, largavam o rebanho à mercê dos lobos. Jesus os chama de mercenários. Para nós que temos a informação do capítulo 9, já imaginamos a quem é que ele está se referindo, não é? Aqueles que, dentre os principais judeus, diziam crer nas promessas do Senhor e negavam a sua messianidade. Aqueles que, ao invés de declararem sua crença no pastor, bom pastor, tentavam desfazer o trabalho dele. Veja como isso é estranho. A ponto de chegar a uma ideia de uma loucura absoluta, não é? Eles afirmavam crer nas promessas do Senhor Deus, do envio do libertador, do que cuida do pastor davídico, a figura de capítulo 34 de Ezequiel, quando Deus disse que enviaria Davi para pastorear, era o Messias.
Eles sabiam dessas coisas todas. E quando chega o bom pastor, ao invés da subordinação ao bom pastor, eles tentam desfazer tudo que o bom pastor faz. Tentam distorcer tudo que o bom pastor fala. Tentam armar ciladas para desfazer o bom pastor. Aqueles que esperavam. E tinham a missão de nutrir a esperança do coração do povo, do judeu, de que Deus havia cumprido a sua promessa, enviando o libertador. Havia chegado. E eles nadavam contra o propósito de Deus. Que coisa louca é esta! Negavam veementemente. Vamos lembrar aqui da passagem de João 9. O que era lúcido para o cego, não era para eles? Quando vão interpelar o cego curado, o cego sabia que não havia, na leitura do Antigo Testamento, nenhuma menção de um milagre realizado na cura de um cego de nascença, em nenhum lugar do Antigo Testamento. Mas, pelas profecias, havia um indicativo credencial de que o Messias abriria os olhos aos cegos. Era uma credencial de messianidade. Quando eles vão procurar o cego, querendo desfazer as obras do bom pastor, e perguntam, fale a verdade, é realmente este? Quem é este que lhe fez isto? Ele diz, olha, eu não sei quem é ele não, eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E eles insistem nos questionamentos, e o cego diz, olha, como dando uma lição aos catedráticos, teólogos, diz assim, desde que há mundo, não há registro de que alguém como eu, cego de nascença, tenha sido curado. Ele estava dizendo o seguinte, vocês não estão percebendo? Vamos perguntar a ele. O cego é irônico. Perguntem-no quem ele é. Então, enfurecidos, esses que deveriam ser pastores, subordinados, expulsam o cego da sinagoga, bem como a sua família. Logo depois, esse homem encontra-se com Jesus e o reconhece como seu Senhor e o adora. Louvado seja Deus. Tornou-se nosso irmão. Ovelha. Ele ouviu o bom pastor e o atendeu. Outros ouviram e não atenderam. E Jesus responde por que eles ouviram e não atenderam. Porque eles não lhe pertenciam. Mas aqueles que lhe pertencem recebem dele sua própria vida. Ele se entrega por eles. Ele se oferece satisfatória e abundantemente por eles. Ele se entrega inteiramente pelos seus. Diferentemente dos mercenários que fugiam, Jesus morre para defender, proteger, guardar os seus da condenação eterna. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Agora veja a relação que ele faz com esse conhecer. Assim como o Pai me conhece. Qual é o nível de conhecimento entre o Pai e o Filho? Inteiro, perfeito. Olha a que nível o Senhor eleva o nosso relacionamento com Ele. Assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, assim eu conheço minhas ovelhas. Oh, que precioso isso. O Senhor está dizendo que se relaciona comigo de uma maneira perfeita, linda, gloriosa, que espelha o seu relacionamento com seu Pai. Ele faz isto entregando a sua vida, vicariamente,
pelos seus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Enquanto elas ouvem a voz do pastor e o seguem, elas não ouvirão a voz do estranho. Elas fugirão dos estranhos, porque elas não conhecem a voz dos estranhos, mas conhecem aquele que entrega a sua vida por elas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, ovelha. Sem entrar no mérito de que tipo de ovelha você é. Porque isso não me pertence. Só o bom pastor sabe identificar quem é sua ovelha e quem não é. Nas palavras do texto bíblico, quem é ovelha e quem é bode. Que voz você tem ouvido? Qual é a voz que enche o seu coração de deleite e prazer? Há muitas vozes nesse mundo midiático. Há muitas orientações. Você entra na internet e ouve vozes, ouve conselhos, orientações. Liga a TV, vozes. Lê o jornal, vozes. Liga o rádio, vozes. Vai à faculdade, o tempo todo. É gente querendo lhe dirigir para algum lugar. Influenciar você. E alguns dirão, deixa de bobagem, curta a sua vida. Vem para cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vem curtir a vida. Toma um trago aí. Fuma isso aqui que você vai ver que delícia que é. Dá uma cheiradinha naquilo ali. Você vai ver o que é que experiência espetacular. Toma um copo, só um copo. Há muitas vozes. Fique com fulano, ciclano. Você vai experimentar, você vai ter uma experiência maravilhosa de se ficar com 5 homens na mesma noite. Ou mulher. Vozes, 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 vozes. Estranhas vozes. Estranhas vozes. A ponto de fazer muitos de nós sentir-nos acossados, sem coragem de dizer, não é assim. Me respeite, não é assim que eu creio. Ficamos acossados, com medo até de dizer que não é assim que vivemos a nossa vida. Que voz você ouve? Você é ovelha de quem? Só a vida ouvindo o bom pastor. Onde está o deleite do seu coração? O bom pastor fala conosco. O bom pastor nos instrui. O bom pastor nos deixou ouvir sua voz. Você ama essa voz? Tem deleite nela? Qual é o seu nível de consulta dessa voz, semanalmente? Sua prática de vida, como está aqui com essa voz? Essa semana eu me deparei com um vídeo de um jovem cego, que o seu propósito é decorar a Bíblia toda na cabeça. Incrível. Ele dizia que ele disse assim, eu decorei já 70% da Bíblia toda. E aí a pessoa que entrevistava dizia assim, então diga para mim o que diz Isaías 40 e pouco, 45, capítulo 45 de Isaías, você sabe dizer? Ele dizia. Então diga para mim aí o que está em Apocalipse, capítulo tal. Ele dizia, começava a dizer. Um jovem, deficiente visual. Ele dizia, eu amo a palavra de Deus, eu quero guardar na minha mente. Eu confesso que, se você perguntar o que eu almocei ontem, vai ser uma luta aqui para poder lembrar, mas porque sei das minhas deficiências de memória,
eu preciso, todo dia, cavar. E como eu sei que eu esqueço facilmente das coisas, eu tenho uma lembrança para a fisionomia, mas para nome é uma tragédia. Mas se eu gravar uma memória, um rosto na minha cabeça que nunca sai mais. Aí eu fico impressionado comigo, como eu tenho uma boa lembrança para fisionomias, mas para nomes. Mas eu sei disso, então o que eu faço? Anoto tudo. E me deleito no que vou aprendendo. Eu entendi como superar minha deficiência recordatória. Porque amo a palavra de Deus. Ela é a voz do bom pastor para nós. Mas você é ovelha de quem, meu irmão? Eu não estou dizendo se você é membro dessa igreja, não estou perguntando isso. Você pode ser membro dessa igreja há trocentos anos e pode não ser ovelha de Jesus. É possível. Seria triste, mas é possível. Então dê testemunho, beteliano, dê testemunho de que você se identifica como ovelha, porque primeiro você reconhece a autoridade do bom pastor sobre o rebanho. Quem manda é ele. Quem diz como deve ser é ele. A igreja não é sua, não é minha, a igreja é dele. Segunda coisa, porque você reconhece que ele é quem sacia a sua fome e te leva para vastas pastagens. Depois, porque você reconhece que ele entregou a sua vida para te proteger da condenação. Ele morreu por você. Morreu pela igreja dele. Nessa noite, eu não sei quem me escuta aqui em casa, aqui. Não sei realmente, profundamente. Não conheço seu coração. Mas eu sei que o bom pastor tem ovelhas suas espalhadas por todos os lugares. Ele me achou lá no interior da Bahia. Chamou pelo meu nome. Achou a Dona Maria lá no interior do Pernambuco, né? Seu João lá dos Cafundó do Judas, sei lá de onde. E trouxe para o seu aprisco, para se deleitar nele. E nos chamou para o mundo, para chamar outras ovelhas suas. Você que está em casa, ouça o bom pastor chamando. Ele conhece você, só há acesso a Deus por ele. Sem ele não há possibilidade alguma de satisfação da justiça de Deus. Volte-se para ele, ouça a sua voz, ele te chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Provai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele chama por você. Ele chama por você. Se você é ovelha dele, você vai ouvi-lo. E oramos para que o Espírito de Deus queira aplicar no seu coração nessa noite. Essa noite seja uma noite de encontro com o bom pastor. Ah, que maravilhoso é ser conduzido pelo bom pastor. Sair daqui e ir para lá, na certeza de que ele vai cuidando dos seus. O tempo todo. As dificuldades sobrevêm sobre as ovelhas, as lutas, as ameaças. Ah, mas é doce demais saber que nós não somos ovelhas perambulando pelo mundo sozinhas. Estamos acompanhados, cuidados pelo bom pastor. Que segurança temos em Jesus. Não é assim que cantamos? Nele eu tenho paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou por Jesus Cristo no seu amor. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim. Cristo na cruz foi morto por mim. Se você que é crente, ovelha de Jesus, ouviu a voz do bom pastor, está assim, estava enfraquecido, como ovelha famigerada, moribunda, porque pulou para outro aprisco e foi machucada, ferida por lobos. Talvez me escuta agora nessa noite. Está todo arrebentadinho, todo machucado, porque fez o que não devia,
foi para onde não devia, passou por lugares escabrosos. O pastor te chama para te curar nessa noite. Ouça a sua voz. Ele vai curar suas feridas. Ele vai te tratar como ninguém pode fazer. Eu não posso fazer isso. Ninguém aqui. Mas quando Ele põe a mão, Ele cura. Vai curar sua alma, curar suas dores. Quem sabe você não consegue dormir de noite assombrado com a possibilidade de morrer. Porque você não sabe para onde vai se morrer nessa noite. O bom pastor te garante entrada para os pastos eternos. Confie nele. Diga agora mesmo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço, eu não sou digno. Aceita-me. Eu quero ser assim, uma ovelha tua. Que Ele queira chamar você nessa noite em nome de Jesus. Amém.